Eu vou fazer a leitura de uma parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 18. Diz assim a palavra: Como terei certeza disso? Porque eu sou velho e a minha mulher já é de idade avançada. Eu sempre comento sobre a questão de a gente evitar falar e como é necessário às vezes a gente fechar a boca. Eu mesmo posso levantar as mãos aqui e fazer uma meia-culpa porque eu erro demais nisso. E é comum, às vezes nós falamos o que deveríamos guardar só para nós, ou somos forçados por Deus a entender que deve-se ter um cuidado de ficar quieto até que a bênção de Deus seja completa, até que o milagre seja completado em nossas vidas, no nosso coração, aquilo que Deus quer operar. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós vemos o anjo Gabriel levando duas mensagens a duas pessoas muito especiais. Ele foi até o sacerdote Zacarias e ele lhe entrega uma promessa. Ele diz que Zacarias seria pai de um menino, que viria a ser João Batista. E essa promessa vem mesmo ele e a sua esposa Isabel já sendo idosos. E ela ainda tinha um agravante, que ela era estéril. Então a situação deles era meio parecida com a situação de Sara e Abraão, lá no Antigo Testamento. Situação de impossibilidade total. Era uma promessa que exigia muita fé, porque humanamente falando, tratava-se de um grande milagre, aquilo ali. E Zacarias ele responde o texto que nós lemos. Ele diz: Como terei certeza disso? Porque eu sou velho e a minha mulher já é de idade avançada. Essa reação dele não foi boa aos ouvidos do anjo Gabriel. Saiu com uma declaração, né, de incredulidade. Então Zacarias ele recebe um tratamento de Deus. E às vezes Deus ele vem com um tratamento sobre nós devido à nossa incredulidade, devido às nossas atitudes que contrariam a fé na promessa e na palavra de Deus sobre tudo. E o tratamento foi o seguinte: o anjo virou para Zacarias e disse assim: tu vai ficar mudo e não poderá mais falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, ou seja, ele se tornar pai. Porque não deste crédito às minhas palavras, que é o seu tempo onde se cumprir. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 20. Os irmãos, Isabel fica grávida, a esposa de Zacarias, como o anjo havia falado, e Zacarias só voltou a falar depois que a criança nasceu. Às vezes Deus nos força a calar, nos força a ter uma experiência um tanto quanto traumática, podemos dizer assim, para que venhamos a fechar a nossa boca. E só somos autorizados por Deus a abrir a nossa boca novamente depois que o milagre está completo, depois que o milagre acontece. Isso é uma estratégia. Foi uma estratégia compulsória, obrigada, forçada, devido à incredulidade de Zacarias, sim. Mas aquilo também cumpriu um propósito. Mas é interessante que em Lucas 1 nós também vemos Gabriel levando uma promessa, uma notícia a uma jovem mulher, a Maria. E também era uma promessa que de certa forma exigia até mais fé. Porque se a situação de Zacarias e a sua esposa Isabel era porque eles eram idosos e Isabel era estéril, a situação de Maria era que Maria seria mãe sem ter sequer se relacionado com qualquer homem. Seria concebido pelo Espírito Santo. E Maria teve a mesma reação que Zacarias. Ela diz assim: como será isso? Questiona o anjo Gabriel. Uma vez que não conheço varão. Isso está descrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 34. E qual foi a consequência dessa incredulidade dela? A palavra diz que o anjo Gabriel disse para ela assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lá no versículo 35. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte: por que Zacarias ficou mudo e Maria foi cheia do Espírito Santo? São tratamentos diferentes, distintos. De certa forma, os dois reagiram da mesma forma. Questionaram a mensagem do anjo. Então, dentro disso, irmãos, eu acho que é fácil a gente compreender quando nós analisamos da seguinte forma. O seguinte aspecto: quanto mais maduros e experientes somos, mais respostas de fé serão requeridas de nós. Deus exige de nós a medida das nossas experiências na presença dele. Zacarias era um sacerdote, homem experimentado. Maria não, Maria era uma jovem. E mesmo sendo ela mais jovem, houve de sua parte uma entrega maior. Uma entrega sem reservas. Talvez o seu questionamento tenha sido de admiração, enquanto o questionamento de Zacarias tenha sido de incredulidade diante das impossibilidades. Agora sim, fato é que Deus calou Zacarias. Ele ficou quieto, até que a promessa se cumprisse na vida dele, até que o milagre se desse.
de maneira completa. O milagre estava sendo gerado. Enquanto o milagre estava sendo gerado, a boca de Zacarias ficou fechada. Às vezes Deus exige isso de nós, que enquanto o milagre estiver sendo gerado, a nossa boca fique fechada. Nós fiquemos calados até o milagre ser completo. Agora, a experiência de cada um é diferente do outro, né? Isso a gente sabe, tem gente que é recém-convertido, já outros são experimentados, conhecem a Deus há muito tempo. Então, eu posso dizer também nós, porque eu entrei para a igreja bem criança, bem jovem, sobre nós há uma cobrança um pouco maior. O Senhor nos cobra realmente dentro da luz que Ele nos dá, das informações e das experiências que vivemos. Quanto mais a gente sobe essa montanha do conhecimento de Deus, quanto mais lá em cima se está, mais forte o vento fica, né? Quanto mais alto, mais forte o vento fica. Mas que o Senhor possa te abençoar, me abençoar e nos dê estratégias para que venhamos agir da forma correta, para que venhamos a crer e aguardar um milagre. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.